Olá, conectados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para fazer um podcast com vocês. O podcast do Conecta, a intenção é conhecer os conectados. Geralmente falamos muito do negócio do conectado, mas e a pessoa física do conectado, né? Então mudamos hoje o foco, nós vamos conversar hoje com a Vivian. Ela, para quem não sabe, é uma excelente professora de inglês, ela vai falar até do método dela, mas vai no finalzinho. Por enquanto, vamos falar da Vivian. Vivian, conte um pouquinho de você, vamos lá. Bom, meu nome é Vivian, eu tenho 33 anos, sou dona da Action for Education, que é uma escola credenciada a Callum Method no Brasil. Moro sozinha, sou solteira, tenho um irmão casado com uma cachorra, não tenho plantas nem bichos em casa. Cachorra. Não, ele é casado e tem uma cachorra. Se bem que podia ser também, porque é tudo tão bagunçado. Não podia ser, mas é isso. É isso. Eu sou aí. Então, se alguém tiver interessado, pode mandar currículo aqui, que eu analiso. Passando a triagem. É isso. E esse interesse por outras línguas, de onde veio? Nossa, não sei, desde que eu nasci. A minha mãe dizia que eu li até boletim... Minha mãe dizia, não, é verdade, eu li até boletim médio. Eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre gostei muito da cultura inglesa, da Inglaterra, Londres, tudo que tem a ver com a cultura inglesa eu gostava bastante. E aí com 11 para 12 anos eu comecei a estudar inglês, estudei inglês até... Me formei um pouquinho depois do ensino médio, foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu terminei o meu curso de inglês. E depois fui fazer hotelaria, e aí eu usava inglês no hotel. Fui trabalhar no aeroporto, também usava inglês. E depois eu decidi fazer um curso de tradução, trabalhar com a língua mesmo. Foi aí que eu decidi trabalhar com a língua mesmo. Primeiro eu queria trabalhar com gente, depois eu não queria mais trabalhar com gente. Aí eu queria ser tradutora e ficar quieta só traduzindo as coisas. E aí, na metade do meu curso de tradução, a coordenadora do meu curso criou um projeto dentro da faculdade, onde a gente ensinava inglês para os alunos. E aí eu entrei no projeto e depois que o bichinho da sala de aula te morde, você só quer dar aula. Você falou da Inglaterra, você chegou aí a conhecer? Fui, minha primeira viagem internacional, eu fui para lá. E, assim, vamos falar assim, o inglês americano é diferente do inglês tradicional, que é o tradicional britânico mesmo. Como que é essa diferença? Como é que senti isso? É muito diferente, principalmente no começo. Eu estudei num curso de inglês americano e assim, uma das minhas... Eu não sou boa de pegar sotaque, então eu não tenho sotaque britânico e eu acho lindo. Então, assim, quando você começa a falar com a pessoa, vamos pensar assim, nós aqui, paulistas, falando com alguém do interior do Ceará. Seria essa a diferença. Então, assim, não é uma coisa, eu não vou conseguir entender. Não, vai ter umas palavras que você vai achar estranho, às vezes o ritmo da fala é um pouquinho diferente. E quando eu fui pra lá a primeira vez, foi minha primeira viagem sozinha. Quando eu entrei no avião, assim, a porta do avião fechou, eu falei, gente, eu só vou pisar agora do outro lado do oceano, nunca tinha ido pra fora, nunca tinha viajado sozinha. E aí fui, e eu tinha tinha-se muito essa visão de que os ingleses eram frios, que ninguém ia me ajudar. E eu encontrei gente super paciente, eu pedia para repetir as coisas quando eu não entendia, as pessoas falavam, todo mundo me ajudou, foi muito legal. E eu lembro que quando eu cheguei, aí saí do aeroporto, peguei o metrô para ir até o hostel onde eu ia ficar hospedada. Aí tive que comprar passagem de metrô, né? Aí ainda o metrô tava em obra, eu tive que descer numa estação diferente. Aí fui perguntar como eu chegava, onde eu precisava chegar. Aí que cheguei no hotel, fiz o check-in e tal. Aí quando eu fui ligar pra minha mãe e falar que tava tudo bem, eu falei, eu sei falar inglês de verdade. A minha mãe, que bom, né? Eu não te paguei um curso inteiro pra ser de mentira. Então, foi assim, nossa, eu sei falar mesmo, eu consegui. E foi muito tranquilo. Depois o resto da viagem também foi muito gostoso. Essa parte que você falou de chegar lá e não saber algumas palavras. Não saber
pelo idioma, assim, não é idioma, né? Como que eu vou falar? Por cada região tem... Pelos regionalismos, isso. Então, algumas coisas, por exemplo, vai pegar uma coisa bem besta que ontem a gente estava falando. O americano chama tênis de sneakers e o inglês chama de trainers. Então, por exemplo, se eu não sei dessa diferença, eu chego lá, eu falo que eu quero comprar um sneakers, pode até ser que as pessoas nativas saibam, até porque cultura americana, né? Mas assim, se eu for procurar na loja, eu não vou achar uma seção de sneakers, eu vou achar uma seção de trainers. Porque né? Algumas pessoas já me falaram o seguinte, que faz curso aqui, aí vai fazer um intercâmbio, alguma coisa lá fora, qual que é o problema? Na realidade é a mesma coisa que o Brasil, né? Todo dia entra uma palavra nova, todo dia entra uma gíria, vem uma... a língua é viva, né? Isso, então... vem uma miscigenação de outras línguas, palavras que acabam ficando ali no uso do dia a dia, e isso acontece na inglesa também. Em todas as línguas. Língua que não muda é língua morta. Latim nunca vai ter palavra nova, porque ninguém usa ela. Quando a gente usa, a gente vai mudando. É aquela história de que o você antes era vós me ser, que antes era vossa me ser. A gente vai mudando as coisas. E hoje a gente nem fala você, né? A gente fala você. Você vai, você tá, né? Então, a gente vai mudando conforme as nossas necessidades, os nossos usos, criando palavras para coisas novas. Na última reunião do Conecta Freguesia, a Valéria falou de beijuva, que imagino eu que seja uma uva coberta de beijinho, né? Então, assim, criou uma palavra. Então, é isso, a gente vai fazendo. E do mesmo jeito todo mundo. Mas, assim, no geral, você consegue tanto se fazer entender com as pessoas, quanto entender o que as pessoas falam. Vai ser uma coisinha ou outra ali, que vai ser, que na verdade, se você chegar, sei lá, a história da mexerica, né? Que você vai pro sul, não tem mexerica, é só bergamota, né? Então, é isso, são essas coisinhas assim, a macaxeira, mandioca. São essas coisinhas assim. Mas, no geral, você consegue. A estrutura da língua que você precisa saber e ter um vocabulário mínimo pra conseguir. E tem coisas que nunca vão mudar de nome. Pão é pão, né? Não tem saída. Tem tipos de pão? Tem tipos de pão. Mas se você falar pão, no máximo a pessoa vai te falar, olha, eu tenho desse pão, qual você quer? Não, então, na realidade, você falou, como hoje as línguas são vivas, ainda mais com... Vamos falar com a internet, que traz um monte de problemas. Então, muitas vezes, vamos supor, você vai escrever assim, ó, YouTubers. Se você está escrevendo no Word, parece como se fosse um erro em vermelho embaixo, né? Mas a gente já usa. Exatamente. Então, assim, são linguagens que elas são sendo colocadas no dia a dia, e no inglês também tem isso. Sim. E isso fica... bem caracteriza, dá para sentir isso. Sim, claro. Você está falando assim, internet. Vamos pensar um lugar onde as coisas são muito padronizadas. Aeroporto, por exemplo. Então, mesmo que sejam os termos que não é o que a gente usa mais em português, por exemplo, em inglês vai estar em qualquer aeroporto do mundo. Eu acho o aeroporto o lugar mais fácil do mundo de se andar, porque é tudo igual. É maior, é menor, muda a cor, mas você sabe onde você tem que ir, é tudo tranquilo. E na internet também. Então traz também, por exemplo, algumas coisas que surgem novas. YouTubers, por exemplo. Não tem uma rede social em cada país. Todo mundo usa YouTube. Então, quando os americanos começaram a falar de YouTuber, todo mundo que usa YouTube vai falar YouTuber também. A gente não vai buscar uma palavra nova para pensar o que é YouTuber. Ficou. E a mesma coisa. Conforme a gente vai se unificando nessa globalização, a tendência é que tipo, alguém cria uma palavra nova para uma coisa e aí outra pessoa lá do outro lado não vai precisar criar outra palavra. Então a gente vai diminuindo essas diferenças, mas nunca vai ser total, porque tem coisas que são muito específicas de cada região, tem coisas que só acontecem num lugar. E tem essa questão de regionalismo também. Por exemplo, eu falei dessa diferença entre alguém do interior do Ceará. No próprio inglês britânico, eles têm uma variante que é o Cockney, que é assim, imagina
uma pessoa, sei lá de onde, falando assim de uma forma, falando português, mas de uma forma muito diferente daquelas que a gente não consegue nem acompanhar. É o Cockney, ele tem uma pronúncia super diferente das palavras, tem muitas palavras diferentes para as mesmas coisas. Então, sei lá, a gente chama isso daqui de caneca, ele vai chamar de, sei lá, vaso, alguma coisa assim. Gaúcho, bem lá do interior. Quanto menos essas pessoas do interior, e por que a gente fala do interior? Porque elas estão menos sujeitas a nossa língua, que é a língua da metrópole, né? Elas estão menos sujeitas a isso. Então, a língua delas tem menos permeabilidade. Essas coisas novas entram menos e elas criam coisas... E, às vezes, coisas que tem, tipo, que só fazem sentido pra elas. Tipo, se falar bombacha em São Paulo não faz sentido, mas no Sul faz. Então, tem essas coisas, né? E também hoje, com a tecnologia, de repente, de manhã acontece alguma coisa lá na China, nos Estados Unidos, que for... A gente já está sabendo. Nós vamos estar sabendo, basicamente, principalmente se for uma pessoa famosa, a gente vai estar sabendo, basicamente, na mesma hora. Os nomes das séries, dos filmes, a gente estava falando antes de entrar. Hoje em dia, pouco se traduz nome das coisas, porque... Primeiro que é mais rápido, porque tradução de título de filme e de livro é uma decisão de marketing, e como eles lançam tudo de uma vez, é muito mais fácil lançar um filme todo de uma vez, né, no mundo inteiro com o mesmo nome, do que eu criar material para cada país, para cada língua. Então, é muito mais fácil. E no final todo mundo vai saber o que é, vai incorporar, vai estar todo mundo na mesma página, né? Então essa mudança rápida que a tecnologia trouxe, para você é prejudicial no seu tipo de ensino ou não? Não. Ela é muito boa, assim, pensando no negócio, ela é boa porque ela abre o meu mercado, eu posso dar aula para pessoas em qualquer lugar do mundo. E não atrapalha no sentido de... Porque, até por experiência própria, o ano passado eu comecei a fazer... Sim, há um tempo atrás eu queria aprender italiano. Aí, o ano passado eu comecei a fazer Duolingo, né? Um aplicativozinho lá, você vai jogando, bonitinho, legal. Aprendi bastante palavras, fui pra Itália, usei, consegui me comunicar? Claro que não, falava 2 palavras, depois pedia pra falar inglês. Mas justamente porque quando a gente fala, não, mas os aplicativos e aí as escolas de inglês vão acabar. Não vai, porque chega um momento que você precisa de outra pessoa. Então, assim, eu parei com o Duolingo porque eu cheguei num ponto que assim, eu falei, não, agora eu preciso de alguém que converse comigo, que me mostre onde é que eu tô errando. O aplicativo, por melhor que ele seja, e os aplicativos são muito bons e ajudam muito, ele tem uma limitação. Então, tem muito... E tem também aquelas pessoas que não gostam do aplicativo, que não gostam nem da aula com o professor online, gostam de estar na sala de aula. Então, assim, tem público de todo... tem públicos para todos os métodos. Eu estou te falando isso porque, assim, quando nós estivemos em Portugal em julho, com a reforma da língua portuguesa, né, o idioma ficou basicamente o mesmo, pouquíssimas palavras, você falou, a regionalização, né? De vez em quando você não entende alguma coisa, por quê? Pela rapidez. O ritmo de falar do português é muito diferente. É a mesma coisa nós também aqui, quando recebemos um estrangeiro para você falar. Eu estou falando isso porque eu tenho uma dificuldade enorme de explicar para um estrangeiro a legislação brasileira. Ele não entende, né? É muito difícil. Eu e o Gutierrez fizemos uma reunião agora com o chinês que foi... trabalhoso explicar para a legislação, ainda mais pensando que nós estávamos conversando com ele às 3 horas da tarde e ele estava na China às 3 horas da manhã. Então foi meio complicado ele entender e o tradutor ficar passando em chinês, aí, em mandarim, né? Bem complicado. E hoje esse serviço de tradução que você falou também, você faz também? É uma tradutora juramentada, não é? Como que é isso? Não sou tradutora juramentada. Tradutor juramentado tem que passar por um processo, como chama o processo seletivo prestar concurso, tem que passar por um concurso, ser concursado, são pouquíssimas as vagas, a gente brinca que tem que matar alguém para ser juramentado. Não é o meu foco hoje, o meu foco hoje está muito mais no ensino, mas eu faço também traduções, legendagem, tradução de texto, versão também, né, do inglês para o português ou do português para o inglês.
tudo que não precisar ser um documento legal, que, né, por exemplo, uma certidão de nascimento que você vai apresentar num país estrangeiro, você vai precisar realmente de um tradutor juramentado, então não tem muito o que fazer. Mas qualquer coisa mais informal, assim, que seja alguma coisa só para apresentar, só para ter, funciona. O senhor falou do português de Portugal, e aí eu lembrei de uma coisa, assim, também. Quando a gente pensa... Aliás, nem foi do português, foi mais da China, porque você falou a mesma língua, né? Começou aí. É a mesma língua agora, então tem poucas diferenças, a gente consegue se entender. Mas aí eu tenho dificuldade para falar da legislação para o chinês. Por quê? Diferente do português, que tem a mesma base de língua e tem os mesmos critérios, não existe, assim, uma legislação comum e que a legislação brasileira e a legislação chinesa partiram dali. Não, a gente criou uma legislação de acordo com a nossa realidade e eles criaram outra de acordo... É a mesma coisa que aprender... Como é que a gente começa a aprender outro alfabeto para aprender uma língua? Porque o chinês é outro alfabeto, outra estrutura, então assim, não tem correspondência. Aquela coisa que o aluno, principalmente o aluno de inglês, começa, o inglês tem muita facilidade, muitas facilidades para o falante do português, porque assim, ele usa o mesmo alfabeto, ele usa mais ou menos a mesma estrutura gramatical, então tem algumas similaridades que ajudam. E mesmo assim, quando o aluno inicia o aprendizado de inglês, às vezes o maior erro dele está justamente naquela diferencinha, porque é tão parecido que quando tem alguma coisa diferente, ele já não sabe o que fazer. No alemão, por exemplo, no alemão o verbo vem no final da frase, não sei nem como começar, eu só sei que tem uma história no meio da tradução que a moça estava fazendo uma interpretação simultânea, então o cara estava falando em alemão, e ela estava traduzindo, só que ela estava demorando para traduzir, estava tendo um delay, assim, porque ela estava esperando o verbo para poder compor a frase. E o cara achou que ela estava tendo dificuldade em entender ela e começou a falar mais devagar, então ele demorava ainda mais para dar o verbo para ela. E ela, tipo, perdeu a paciência uma hora e falou, me dá um verbo! Então tem essa história que eu não sei nem se é verdade ou se é causo, mas tem essa história. Então, assim, tem essas diferenças de estrutura, por isso que a gente precisa estudar. Então, não é um negócio assim, isso aqui tem um nome em português e um nome em inglês, isso aqui. Não. Na hora que você vai estruturar, porque não partiu de uma coisa só. Apesar da língua inglesa também ter influência do latim, ela tem outras influências também. Então, tem essas diferencinhas assim. Mas, no geral, a gente consegue... Eu acho que eu gosto das similaridades, mas a gente não pode se acostumar com essas similaridades. A gente tem que pensar que se fosse tudo igual, a gente não precisava aprender outro, né? Então, isso. E o seu método? Fala um pouco. Método Callan. O método Callan foi um método criado na Inglaterra na década de 60. Os imigrantes chegavam lá e precisavam falar inglês muito rápido, porque precisavam trabalhar, viver. Então, é um método muito focado na oralidade. A gente até estava conversando ontem, eu e os professores, que a maior dificuldade dos nossos alunos nos primeiros estágios é a escrita, porque não é isso que a gente foca. Mas não precisa aprender a escrever? Precisa, você vai treinar, é uma dificuldade, mas não é que a gente não cobra, a gente cobra, mas não é o foco. Por quê? Porque, querendo ou não, para aprender a escrever, é uma coisa que você tem tempo. Se você tiver que escrever um e-mail e você tem dúvida de como se escreve uma palavra, você pode consultar. Se você estiver lendo um texto e tiver dúvida do significado de uma palavra, você pode consultar o dicionário. Na comunicação oral, se você começa a consultar ou parar sempre que você não conhece uma palavra, não flui. Então, vamos pensar, nossa, eu esqueci como fala caneca. Como é que eu vou pedir um café, uma caneca de café agora? Vou abrir o dicionário, então não dá, né? A comunicação oral, ela tem uma fluidez que se perde se você ficar parando toda hora. Então, por isso que o nosso foco em princípio, por isso o nosso foco é na oralidade. Uma outra questão que a gente pensa bastante é assim, como é que a gente aprendeu a língua portuguesa? A gente era bebê, nossos pais falavam com a gente começou a copiar o que eles falavam, a gente falava errado, eles corrigiam, então, quero água, não é água, é água. O papá, não, o papai. Então, vai até a criança. Eu fui na escola. Eu fui na escola. Então, a gente vai ajustando. Então, é exatamente, uma aula do Callan é exatamente isso. O professor vai te dar todo o vocabulário, você vai falar
Quando você errar, o professor vai te corrigir. Ai, mas eu tenho dificuldade com essa palavra. O professor vai te corrigir quantas vezes forem necessárias. Vai parar a aula? Não. Vai te corrigir e vamos adiante. Vai te corrigir e vamos adiante. Então tem também aquela coisa de, eu não vou falar porque eu vou ficar com vergonha, eu vou errar. Não. Errou, passou, é errando que se aprende, vamos. Então é muito mais parecido com como a gente adquiriu a língua, a nossa língua mãe, a língua natural. Então primeiro a gente ouve, na primeira aula, por exemplo, você não vê nada escrito. Porque a gente quer que vocês ouçam as palavras, o som delas, até porque em inglês tem uma peculiaridade em relação ao português, que você não lê as coisas como se escreve. Então se eu mostro uma palavra escrita para você e te pergunto, não precisa nem perguntar, quando você vê uma palavra escrita, você cria na sua cabeça um som para aquela palavra. Normalmente o errado, nunca é o certo. E aí, você vai associar esse som. Então, aquela palavra você associa esse som. Aí eu te falo um som diferente. Por exemplo, aqui está escrito conectando. Aí eu vou te falar que não é conectando, é conectando. Não é conectando, é conectando. Aí você vai falar assim... Aí você vai ficar com aquelas duas informações na cabeça. Conectando e conectando. Quando você tiver que falar conectando, você vai falar assim... E agora? É conectando ou conectando? É por isso que a gente não consegue falar. Por isso que a gente trava quando a gente pensa numa palavra. Então, qual que é a ideia do método? A gente aprende a falar. Depois que você já sabe que aquilo ali é aquilo e fala daquele jeito, aí eu te mostro como escreve. Aí você vai ler aquela palavra, você vai associar o som que você já está familiarizado com a palavra escrita e depois você vai escrever para fixar a grafia daquela palavra. Então, são esses os passos: ouvir, falar, ler e escrever. Todo vocabulário novo que se aprende é isso. E aí, ao longo disso, você vai construindo seu vocabulário, vai aprendendo estruturas novas, tal, as questões gramaticais, e sempre na comunicação oral. Então a gente não vai ler e escrever na sala? Vai, mas sempre combinando também a oralidade. Então, como você vai ler? Em voz alta, porque aí você vai estar treinando a sua pronúncia e o professor vai estar corrigindo a sua pronúncia também. Como você vai escrever? Um ditado, porque aí você vai estar treinando o seu ouvido, o que o professor está falando, você vai escrever. Então, sempre tem essa questão da oralidade. Na sala não tem um minuto de silêncio, não se pede silêncio em aula de cala. É todo mundo falando o tempo todo. Você falou outro dia que todo mundo sabe inglês. Todo mundo sabe inglês. Então fala 10 palavras do cotidiano que são em inglês. 10, vamos lá. Shampoo, hot dog, mouse, WhatsApp. Foi quanto já? Perdi as contas. 4. Notebook, CD, que é a sigla do inglês, né? Compact Disc. Reels, que todo mundo faz. Stories, que todo mundo também faz. E você só está falando palavras agora da informática, sem contar as do dia a dia mesmo. Exato. Vamos lá. Nossa, no marketing já é uma palavra em inglês, né? Mindset. Aí vai muito. Cloud, né? Ou seja, então o ideal antes de começar a fazer aula com você, o cara tem que pegar e falar assim: eu vou colocar num papel todas as palavras que eu sei em inglês. Aí ele vai ver que o vocabulário dele não é tão pequeno que nem ele pensa. É uma ideia legal para ele saber que ele já fala inglês. É uma ideia legal para ele saber. Cores, né? Às vezes, cor é uma coisa que, tipo, as pessoas sabem, né? Tipo, nós estávamos falando de super-heróis, você vê tem o Lanterna Verde. O Lanterna Verde. Os próprios super-heróis. A gente sabe que é o Spider-Man, o Batman, a gente sabe que é cada um deles. Então é isso. E esse método, qual é o prazo que tem para um aluno? Não vou falar seja fluente, mas tem o básico, vai. Ok, o básico, em 3 meses, fazendo 2 aulas por semana, você tem inglês básico, você consegue ter uma conversa simples, tranquilamente. O curso completo são 12 estágios, fazendo 2 aulas por semana, você vai levar aí 2 anos e meio, 3 anos, se fizer direitinho, as aulas, se dedicar mesmo. Importante lembrar que assim, não é milagre, tá? Eu não tô trazendo aqui a fórmula, a pilulinha que você vai tomar e falar inglês. Fazendo 2 aulas por semana tá ok? Tá ok, desde que você insira o inglês no seu dia a dia, pratique todo dia, comece a assistir as séries e os filmes em inglês, troca o idioma do seu celular. Você tem que ter esse interesse, porque também ir na aula e ficar esperando que nem o menininho do meme, né, fazendo assim pra ver se entra o conhecimento na cabeça, não vai ajudar. Você tem... Tem um rapaz que fala uma coisa muito importante, eu não vou lembrar o nome dele agora, é um nome italiano.
ele fala que idioma nenhum se ensina. Idioma se aprende. Então, assim, eu posso te dar quantas aulas você quiser. Se você não estiver disposto a entender, a aprender, você não vai aprender. Sim. E a gente tem casos, assim, de pessoas que ficam anos, sei lá, porque o pai mandou, porque a empresa tá pagando, e não aprende. Ué, mas se você não se dedicar também, não é um milagre, você não vai sair daqui. Não, isso você falou, né? Muitas vezes, eu tô falando agora, eu mesmo tenho uma tremendo dificuldade com a língua inglesa, né? Mesmo sendo muito bom em português, não tão bom como a minha esposa, que ela é muito melhor que eu, mas antigamente, quando eu era, não vou falar office boy, mas depois que eu deixei de ser office boy, eu conferi os contratos da Nova Aliança, que antigamente era tudo datilografado, não era digitado, né? Até que um dia eu peguei e falei assim para o seu Francisco, que era o dono do escritório: seu Francisco, eu vou digitar um contrato. Aí eu fui lá, digitei o e-mail, tem um erro aqui. Eu fui lá, 1 minuto, voltei com o contrato pronto. Já? Né? Então, assim, o inglês seria mais ou menos esse modelo. Exato, você tem que se dedicar. Sim, se você tem foco, você consegue. Exato. Quanto mais a gente lê, por exemplo, livros, assim, que é uma coisa que a galera não lê hoje em dia, né? Nosso vocabulário não cresce. Inglês também. Sim. O vocabulário é uma coisa que não se ensina. Porque, assim, mesmo que eu te dê aula de inglês por 10 anos e te ensine todas as palavras que eu pensar que eu possa conhecer, vai ter palavras que você vai conhecer, eu não vou ter palavras que eu vou conhecer. Porque a gente tem interesses diferentes. Por exemplo, o senhor gosta de Star Trek, eu não sei nada de Star Trek, então, tipo, aí já vai, né? Sim. Os nomes dos super-heróis, essa coisa eu não sei nada. Então, o senhor já vai ter um vocabulário que eu não tenho, por exemplo. Então, a gente vai construindo vocabulário porque, assim, vai adiantar para o senhor ter vocabulário de, por exemplo, dos termos técnicos de tradução? Não. Vai adiantar para mim ter vocabulário dos termos técnicos de contabilidade? Não. Então é uma coisa que eu posso até ver. Se eu estiver ali lendo um livro, eu vou ver, provavelmente eu vou consultar algumas palavras no dicionário. Beleza, mas eu vou gravar isso no meu cérebro? Não, porque é algo que eu não vou usar. Porque você falou de contabilidade, para você entender só um instantinho, hoje o balanço, né, ele é internacional, universalizado. Menos, claro, que os Estados Unidos, que ele já assinou, só que os Estados Unidos, como ele tem um entendimento um pouquinho diferente, provavelmente quando ele entrar mesmo, eu assinei, vou entrar agora. Provavelmente o mundo muda o balanço. Vai ficar todo mundo no padrão deles. Exatamente. Porque, na realidade, quer queira, quer não, é a maior economia do mundo, é a economia que movimenta, né? E isso é fundamental. Hoje, para te encontrar, como o aluno pode te encontrar, aquele que quer aprender inglês? Aquele que quer aprender inglês hoje pode entrar nas nossas redes sociais, Action 4 Edu. Só entrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou no WhatsApp 11 3459 4223. Só mandar uma mensagem falando que quer fazer sua aula teste hoje para começar a falar inglês ainda esse ano. E, mais uma vez, só para ficar bem marcadinho, 11 3459 4223, o nosso WhatsApp. Vivian, você já passou seus dados para contato, então não tenho medo. Te procurem para aprender inglês. Exato, pode vir, pode ligar pra gente, quer fazer aula teste online, vem, quer conhecer a escola lá, ver como é que são as instalações, pode ir também, sem compromisso nenhum. Se não gostar, a gente conversa, vê a melhor coisa para os alunos. Bem-vinda e obrigada. Esperamos logo te encontrar aqui novamente. Juntos somos mais fortes. Isso. Mas que eu tô acostumando, né?